Um hospital público de Brasília foi multado em R$ 280 mil pelo vazamento de óleo no Lago Paranoá, que, além de cartão postal, abastece parte da capital do país. O crime ambiental foi causado por problemas em uma das caldeiras, que fazem a esterilização de material hospitalar. Hoje o cenário está bem diferente da semana passada, quando um dos cartões postais de Brasília, o Lago Paranoá, amanheceu com manchas de óleo. Um laudo da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, a CAESB, apontou que o óleo vazou de uma caldeira do Hospital Regional da Asa Norte. Durante o processo de utilização do combustível, não é um combustível usado para esterilização de materiais do hospital, há uma mistura de óleo e água. E o óleo deveria ser separado da água quando fosse feita o descarte dessa água que está sendo utilizada no processo. O fato é que o óleo cai então na drenagem de águas pluviais, né, a água que vem da chuva, e vem por essa tubulação, chega aqui até o lago. Isso então causa problemas para banhistas, causa problema para aqueles que fazem esportes náuticos, né? Essa é uma área de canoagem, é uma área muito utilizada da cidade, do lago, e naturalmente existe um inconveniente para esses usuários, não é, que não podem usar o lago. A Secretaria de Saúde do DF informou por meio de nota que a limpeza do Lago Paranoá começou na última segunda-feira e está sendo realizada por uma empresa ligada à Petrobras. O trabalho deve durar cerca de 20 dias. O governo do DF decidiu também que a caldeira do hospital responsável pelo vazamento será substituída por uma que utilize gás no lugar de óleo. Há 13 anos, o Ministério Público do Distrito Federal pede o monitoramento de 70 centros e unidades de saúde da capital federal. No ano passado, um relatório da CAESB apontou irregularidades nas caldeiras de 3 hospitais, inclusive esse onde ocorreu o acidente. Na época, o MP chegou a cobrar do hospital uma solução para as irregularidades. Acho que a maior lição que nós podemos tirar desse evento não é o fato específico de ter havido um lançamento de óleo dentro da água do lago, mas sim as ameaças a que o lago está submetido. É importante que a sociedade perceba que investir em novas tecnologias e investir na melhora dos processos produtivos vai trazer benefícios muito maiores para toda a coletividade. Bom, a gente continua falando desse, que pode dizer, desastre ambiental, né, doutor? Sem dúvida. A gente recebe aqui no estúdio o promotor doutor Roberto Carlos Batista, da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, daqui do Distrito Federal. Doutor, boa tarde, obrigado pela sua participação. Bom, doutor, aí nesse caso, um vazamento num hospital público. A punição foi para o hospital, a Secretaria de Saúde também foi punida, vão ter que pagar uma multa de R$ 280 mil. Esse dinheiro vai sair do bolso da população? Via de regra, essa multa foi arbitrada pelo órgão ambiental. E não significa dizer que se vai pagar esse valor, porque a legislação admite, inclusive, recursos e redução da multa em até 90%. Então, a multa é só uma punição administrativa inicial. Esse dinheiro, se tiver que ser pago, provavelmente há de ser pago pelos poderes públicos, mas há de ser cobrado do administrador que deu ensejo a isso. Mas aí com dinheiro público? Não, há de se cobrar, inicialmente sim, porque é uma instituição, né? A Secretaria de Saúde que, através do órgão político do Distrito Federal, faz o pagamento pelos danos que causou. E depois pode ser cobrado dos administradores que ensejaram esse dano. Aí é pessoal. O senhor estava falando, essa punição, essa multa foi do órgão regulador com relação ao meio ambiente. Exato. Da parte judicial, da esfera judicial, o que compete? Eles podem ser punidos também, condenados? Sem dúvida. O episódio do ano passado, inclusive, deu origem ao inquérito policial para se apurar a responsabilidade criminal daqueles que contribuíram para esse evento. Esse inquérito está em fase final. Ontem eu conversei com a perícia para me mandar uma complementação do laudo para que denunciemos já o evento do ano passado. O evento desse ano deu origem a um inquérito policial também e ontem eu conversei com o delegado, já estão em andamento essas diligências. Isso na esfera criminal. Afora isso, a responsabilização civil, significa dizer, pela composição do dano, porque o fato de o órgão ambiental haver arbitrado uma multa não significa que o problema está resolvido. A multa é pelo o dever que tinha o poder público de cuidar e não cuidou. Agora, o aspecto civil é a reparação do dano que há de ser arcado
pelos responsáveis, inclusive pode ser incluída a empresa que ficou responsável pelo monitoramento técnico e não o fez. A gente tem algumas imagens, doutor, aqui do Lago Paranoá, de Brasília, é um cartão postal da cidade, quem não é daqui não conhece, é uma região muito bonita aqui da cidade, que ficou nesse estado aí, né, doutor? A gente está vendo, olha, cheio de óleo. No caso de quem não depende, porque quase ninguém depende do lago, mas quem pratica esportes náuticos, se sentir prejudicado, essa pessoa pode também recorrer à justiça, alegando algum problema? Vamos supor, a pessoa que tem uma vela, um barco à vela, e ele aluga esse barco, ele ganha dinheiro com isso, e aí ficou impedido por conta dessa questão ambiental. Ele poderia? Sem dúvida, porque há um prejuízo na atividade privada. Agora, a despeito do que você disse a respeito de o lago não ser utilizado só para fins de recreativos, não é bem verdade. Existe hoje um licenciamento iniciado pela CAESB para a captação de água do lago para o consumo humano, porque os recursos do Distrito Federal são bastante escassos. Além disso, existe uma população de animais silvestres que reside lá nesse lago e utiliza o lago para reprodução. Afora as pessoas que têm residência à beira do lago. Então, o lago ele tem uma representatividade muito grande do ponto de vista de impacto sobre a população e sobre o meio ambiente. Como é que está hoje, doutor? Aí, abrindo um pouco mais a conversa, como é que está essa questão da justiça ambiental hoje? As leis estão mais severas para quem comete crime como esse? Olha, muitas das infrações que eram infrações meramente administrativas se transformaram em crime com a Lei de Crimes Ambientais a partir do ano de 1998. E isso, de certa forma, colaborou porque grande parte dessas infrações permite uma medida alternativa. Significa dizer, pode dar uma transação penal, que é, ao invés de o promotor propor ação penal, fazer uma proposta de reparação do dano e do cumprimento de algumas providências para evitar a criminalização da conduta. Isso é possível. Se o crime for de médio potencial ofensivo, aí há a possibilidade de se propor ação penal e imediatamente pedir a suspensão do processo se a pessoa reparar o dano. Então, a lei permitiu, ao mesmo tempo, a criminalização dessas condutas que são muito graves e a reparação do dano numa medida só. A gente lembra também que a sociedade tem um papel importante na fiscalização também, fundamental. Né, mesmo porque quando a Constituição diz que o meio ambiente é um direito de todos e diz também que todos são responsáveis pelo meio ambiente, não só o poder público. Doutor Roberto Batista, obrigado pela sua participação, seja sempre bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde.